Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e também host deste podcast. Hoje, nós estamos recebendo aqui a ilustre presença da doutora Érica Montalvão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre saúde feminina e geral também. Maravilha, tenho certeza que será excepcional. Aproveitando o ensejo da nossa introdução, aproveito para pedir a você para curtir e compartilhar esse e os demais episódios do nosso podcast com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Lembro ainda que este e os outros episódios deste podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais na área da saúde em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, profissionais da área da saúde, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde no geral, que procuram um local para atender que agregue com autoridade para o seu atendimento, a 20 Medical Office certamente é uma excelente opção. São várias salas com maca que sobe e desce, descarpec, sala voltada para profissionais da área de psiquiatria e psicologia e, obviamente, também todo o ambiente interno aqui, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, é extremamente acolhedor e tem toda uma pegada aí de renascentismo, de arte. Venha visitar, você vai gostar bastante. Se quiser saber um pouco mais, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode também acessar o Instagram do nosso podcast, que é o @Papo20, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. Se você quiser me seguir no Instagram, também ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira e você pode me encontrar lá no Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. Sem mais delongas, vamos fazer a introdução aqui da nossa convidada ilustríssima, que é a doutora Érica Montalvão, que é ginecologista, né, doutora? Isso. Nós já temos um rito tradicional aqui, a gente vai dar uma lidinha breve no seu currículo, vamos falar um pouquinho sobre a sua história e a gente fala sobre você, vai puxando a linha, conversando, conversa livre, tá bom? Então, doutora Érica Montalvão é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fez especialização em ginecologia e patologias do trato inferior no Hospital Pérola Byton. Ainda é proprietária e host do podcast Mulheres de Peito, que pode ser encontrado no YouTube e no Spotify, utilizando o nome Érica Montalvão. Lembrando que o Érica Montalvão dela é com um H. Então, se você quiser procurar lá o Mulheres de Peito, por favor, digite Érica Montalvão com H, que certamente você vai encontrar. Ela ainda atua como palestrante com longa experiência e é vice-presidente atualmente da Associação Paulista de Medicina em São José dos Campos, tendo como uma de suas bandeiras principais a aproximação das mulheres nos cargos de liderança na vida como um todo. Muito bom. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso espaço, fique à vontade. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser bem interessante, porque ginecologia e a parte de reumato, que é a parte que eu atendo, tem muita correlação, a gente estava até conversando sobre isso, acho que vamos ter uma conversa bastante fortuita. Seja bem-vinda. Obrigada pela essa possibilidade da gente conversar e levar informação e conhecimento não teórico, prático, né, para as mulheres e para a população em geral, porque homem também convive com mulher e tem que saber um pouquinho, né? Eu sou a doutora Érica Montalvão, médica ginecologista e obstetra. Hoje eu sou um pouco menos obstetra que ginecologista. Parto, eu costumo dizer que é a paixão da medicina, que para quem entra na ginecologia, né? A gente entra apaixonado, depois morna. É o casamento, literalmente, mas nunca deixa de ser amante na especialidade, né? E hoje eu faço mais ginecologia, já há 25 anos. Eu sou formada há 25 anos, né? Estou em São José há 20 anos. Caramba! Vamos falar um pouquinho mais da sua história. Você é de onde? De onde surgiu esse interesse por medicina? Conta pra gente. Não tenho médicos na família. Meu pai é advogado e trabalhava em banco. Mas o meu irmão mais velho, ele fez medicina. E eu nunca falei que eu ia fazer medicina. Eu tinha uma ideia do que eu gostava. Eu gosto de pessoas. Pessoas faz parte da minha rotina, da minha vida. Sempre desde criança eu gostava de estar perto das pessoas. E acabei prestando vestibular para medicina, que tem a ver com pessoas. E eu gosto ainda, né, de cuidar de pessoas. E aí surgiu. Eu fiz faculdade de medicina em Itajubá, sul de Minas, né? Uma faculdade hoje já está com 51 anos. Caramba! Né? Uma faculdade
de longa história, vários números de médicos aqui em São José dos Campos. Sim, a gente tem bastante médico de Itajubá, né? Sim. E é uma delícia falar de Itajubá. Eu sou suspeita. E você também é mineiro, você sabe que mineiro tem um bairrismo, né? Sim, com certeza. Eu demorei um pouquinho para me adaptar a São José dos Campos. Não sei você, mas assim, é que mineiro, assim, eu vou tomar um café na sua casa. Você não avisa, você não, não telefona, não manda e-mail, WhatsApp, não. Você chega com um bolo, fala, vamos tomar um café. Aqui, como é muito distante, e com a rotina profissional, eu tive um pouco de dificuldade, né? Mas ainda consigo. Eu falo, gente, vamos sair para tomar um café. Eu mantenho isso porque a raiz é importante. Tá ótimo, é importante. Fiz a faculdade toda em Itajubá. E aí me especializei em ginecologia e obstetrícia e fui para São Paulo, no Hospital Pérola Baiton, um hospital referência na ginecologia. E eu senti a necessidade de aprimorar um pouco mais na deficiência que eu achei que eu tive na residência, que era a ginecologia. E me encantei. E lá eu fiz laser terapia e fiquei 3 anos em São Paulo, né? E nesse meio tempo eu me casei e meu marido veio, como vários maridos, veio para a Embraer. Né? E eu vim para cá, fiz o concurso da prefeitura, passei, e aí eu comecei Isso quando? Desculpa. 2004. Isso. E aí comecei a trabalhar na prefeitura aqui, e trabalhei numa UBS que eu adoro falar dela, que eu amo de paixão, que é a Vila Maria. E amo os pacientes de lá. Tenho muito grata pela oportunidade deles deixarem eu cuidar deles, porque isso também faz diferença para a gente, né? Com certeza absoluta. Para a gente poder curar, o que está recebendo precisa te enxergar como possibilidade de cura. Mas fiquei um tempo na prefeitura e, lógico, engravidei. E hoje eu sou mãe de 3 meninos, sou uma moleca nata. Então, por isso que eu acho que Deus me deu menino na minha vida, né? Tenho um de 16 e gêmeos de 12 anos. Caramba, que legal. E assim, eles são uma delícia, eu sou suspeita, mas são de verdade. Meu filho resolveu fazer medicina agora. Está no 3º médio e vai prestar vestibular para medicina. A mãe está orgulhosa ou está preocupada com essa escolha? Na verdade, não. Eu não tenho essa... tanto que eu nunca influenciei. Só que a gente acaba influenciando o tanto que você gosta do que você faz. Eu costumo dizer, se o professor de matemática é bom, você vai gostar de matemática. Né? Se dentro da tua casa alguém ama o que faz, você vai olhar diferente. Sim. Isso vale para qualquer profissão, né? E eu sou apaixonada. E eu acho que isso eu influenciei um pouquinho. Não falei, mas eu acho que eu influenciei um pouco nesse sentido. Então, eu gosto, mas eu falo para ele, você tem que ter paixão. Sim. Porque com dinheiro, sem dinheiro, você vai estar feliz. Isso é verdade. Não é? Com certeza absoluta. E isso é o que rege saúde hoje, Sim. né? E a gente está vendo se esvair um pouco essa questão de fazer medicina porque gosta do que faz, né? Uma pena, uma lástima. Mas, enfim, e aí dessa parte, você tem quanto tempo de ambulatório aqui, do seu consultório? Eu já cheguei e já montei o consultório. Não tinha paciente, eu tinha consultório. Então, tem 20 anos. 20 anos, maravilha. Eu fiquei um bom tempo, eu lembro direitinho. Eu passei semanas sem um paciente. Eu falei, meu Deus, mas eu dava plantão em Itajubá, final de semana, para bancar meu consultório aqui. É luta. E vamos embora, dá certo. E está dando certo, ótimo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação e você falou sobre um tema muito que você gosta de falar sobre a qualidade de vida no geral e um gap que você percebeu no tratamento das pacientes. Queria que você partilhasse a história com a gente. Como eu trato de mulheres, né, e a medicina em si, ela é, primeiro, inicialmente curativa. A gente sabe disso, a gente trabalha para tratar doenças. E se você estudar e tiver empenho, você vai ser um bom profissional nessa área. Essa é uma verdade. Só que a paciente vinha no consultório com uma queixa, eu tratava, ela ia embora, voltava algum tempo depois com a mesma patologia. Falei, tratei, mas tem alguma coisa aí que não está linkando em casa. Eu vejo elas na rotina uma vez por ano, né? Quando tem algum problema que precisa ver, com um pouco mais de frequência. Falei, tem alguma coisa que não está funcionando fora daqui. Porque aqui eu tenho certeza que eu entreguei o meu melhor. E se ela fizer, ela vai melhorar. E por que está voltando com o mesmo problema, né? E aí eu falei, eu consigo ajudar fora agora. Porque fora, conversando com elas, eu percebi
que tem outros problemas, alimenta mal, dorme mal, relação familiar ruim, problemas, né, relacionamentos de casamento e parcerias. E aí eu falei, poxa, dá para eu fazer alguma coisa mais fora também. Então, esse gap entrou a minha ajuda fora também do consultório. Mas dentro do consultório eu falei, eu consigo fazer um pouquinho mais, além de curativo, o preventivo mais eficaz. Então, eu comecei a trabalhar mais a prevenção da saúde. Não é não ficar doente. Mas em que aspecto? Atividade física, alimentação? Alimentação, atividade física. E eu dou recurso para elas, eu falo o que eu faço. Não precisa ser a mesma coisa, mas mostrar que vocês vão ter que achar a sua fórmula. Entendi. Né? Água, toma água. Eu insisto. Eu tenho na minha cabeça já esse processo de uma anamnese. Eu acrescentei algumas coisas que são importantes. Quanto de água que você toma? Você sabe quanto você deve tomar? Eu faço o cálculo do peso para ela com a quantidade de água, para ela ter uma ideia. Como é que você sabe que você toma 1,5 litros? Eu tomo 3 copos, 5 copos, 2... Não é assim que mede. Você não sabe quanto tem o copo. Se for um copo pequeno, um copo grande. E na teoria, eu falo para elas, tem um copo, hoje é fácil, né, a gente ter um copinho que tem uma medida, para você sabe quantos copos você tem que tomar no dia. Exatamente. Mas eu não tomo à noite porque eu vou fazer muito xixi. Pô, você tem um dia para tomar água, tá tudo certo. Não são caras, né? Você consegue ter acesso fácil. A atividade física. Então, tudo isso afasta a doença. Dentro das doenças femininas, as mais comuns são infecções vaginais. E se eu aumento a imunidade, eu consigo melhorar muito isso. Né? Aí, atividade física, sono. Né? O sono, a gente não dá muita atenção quando é jovem, porque a gente dorme de qualquer jeito, porque está cansado e apaga e dorme. Né? E quando não tem filhos também. Mas, depois de um certo tempo, você tem que observar, porque o sono é uma recuperação da sua saúde para o dia. E a noite mal dormida hoje, amanhã eu falei, vou dormir 12 horas porque eu não dormi a noite anterior. Não, é verdade. O sono da noite de hoje é do dia de hoje. Então, não adianta você falar, está 2 dias sem dormir, vai ficar um dia inteiro dormindo. Não. O dia que você vai dormir agora é para hoje. O que você perdeu, perdeu. Né? E a alimentação, lógico, a gente fala bastante sobre alimentação. É importante a alimentação ser mais natural possível. Eu costumo brincar assim, eu sou bem lúdica para a explicação, porque eu consigo acessar melhor o paciente. Então, a gente tem que comer o que dá, principalmente em relação ao peso, acima da terra. O que é acima da terra? As verduras, chuchu, tudo que dá acima da terra, as frutas, tomate. O que dá abaixo da terra tem muito amido, tem muito açúcar. Beterraba, batata, cenoura, não que não possa. Eu fico até feliz que coma isso, do que uma bolachinha recheada. Mas embaixo da terra tem muito açúcar. E as mulheres têm muito problema com peso, uma grande maioria, não todas. Então, isso é importante, porque quem tem mais peso tem mais processo inflamatório no corpo, favorece a entrada e manifestação de doenças. Né? Então, eu falo, olha, vamos melhorar a alimentação também. E as vacinas, eu não foco em vacina, mas eu oriento, porque quando a gente deixou de ser criança, saiu aquela carteirinha Acabou. Falei, peraí, não precisa vacinar mais? Né? Lógico, tem algumas que estão dentro da rede pública, outras não. Aí eu falo, olha, essas aqui são possibilidades suas que podem te ajudar nisso e nisso, e faça. Então, dessa forma, eu consegui trazer um pouquinho, aproximar um pouquinho elas de casa para o consultório. E tem dado resultado. Imagina, aquela questão daquele gap que você reparava deve ter diminuído consideravelmente. Muito. Muito interessante. Outro aspecto que deve imperar muito e você deve perceber também deve ser a parte emocional, né? Porque tem um impacto absurdo. Principalmente nessa, eu vou usar um termo, não sei se ele é correto, que o pessoal fala da síndrome da Mulher Maravilha e tudo mais, que acaba incorrendo em estafa mental e tudo mais, além das relações dentro de casa também, que costumam não ser tão boas assim, devem ter um impacto importante. Você tem alguma estratégia, alguma coisa para entrar nisso também, não? Cara, não vou mentir, eu não tenho estratégia, porque é bem individual isso. Eu preciso muito da resposta e dela me trazer como é a parceria em casa. Né? Eu converso, sim, com dos fatores emocionais para tentar ajudá-las. Lógico, eu não sou psicóloga, longe disso, não quero ser, não é meu perfil, mas eu indico para passar na psicóloga. Isso faz parte também. Ali faz, porque se a relação não está boa, ela come mal, dorme mal, né?
E hoje, o que você falou da Mulher Maravilha? Síndrome da Mulher? Síndrome da Mulher Maravilha. Eu acho que não colocaria assim, mas é legal colocar porque é uma forma fácil das mulheres entenderem. A gente está multitarefas, Sim. né? Porque a gente está saindo para o mercado de trabalho junto com os homens, e está legal, é perfeito isso. Mas a gente não largou, não delegou algumas coisas, então a gente acumulou. E isso tem sido meio estressante. Por exemplo, querendo ou não, quem vai na reunião de escola, hoje não, tem mudado, está perfeito, de filhos, geralmente é a mãe, ela se ajeita, ela sai mais cedo, adianta o trabalho, então isso gera um estafa, um cansaço, né? Eu tenho tido muitas pacientes com alteração de memória, né? E às vezes eu me incluo nisso também, que eu também faço 1000 coisas, mas eu tenho uma diferença delas, e pequena, porque eu sou igual a todo mundo. Eu tenho recurso reconhecido para me trazer de volta para o chão de novo a hora que eu estou saindo do prumo. Mas eu descobri o meu recurso. Isso aí tem que mostrar para nós. Porque... Mas eu descobri o meu recurso, porque cada um sabe o seu. Eu gosto de correr, eu já corri a meia maratona do Rio. Entendi. Hoje eu corro pouquinho, porque senão estou ficando velha, as coisas caem. Né? Mas eu corro, eu pratico esporte, né? Eu participo, eu já não jogo mais futebol de salão. Eu adoro esporte. Eu acho que é muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente quer comprar, entre aspas, uma receita pronta. Né? Não tem. Vou dar um exemplo aí na parte da reumatologia, que a gente sempre usa, que é assim... você precisa fazer atividade física. Logo vem na cabeça da pessoa do tipo, eu preciso fazer o pilates ou a academia. E não é isso. Né? Não adianta eu falar para você fazer uma academia e você detestar aquilo. Na verdade, vai soar mais como um fardo na sua vida. Tem que ir lá fazer academia, ficar puxando ferro. Tem gente que adora. Se a pessoa adora, vá. Né? A pessoa gosta de fazer pilates, maravilha, vá, faça. Gosta de fazer bike, vá. Obviamente que alguns exercícios terão impactos maiores do que outros para algumas coisas e a gente pode orientar. Mas o mais importante é que você não siga receitas gerais. Serve para atividade física, serve para hobbies e tudo mais. Porque assim, o mais importante é que você faça coisas que você curta. Eu gosto de escalar a parede, eu gosto de dançar zumba. Vai, cara. Vai ser melhor do que ir para academia. Né? Obviamente que... Vou te contar uma história que é super legal, que eu aprendi como eu consegui mudar um pouquinho, estou conseguindo, não consegui, mudar um pouquinho a mentalidade em relação à musculação. Eu odeio musculação, desculpa pessoal que gosta, mas eu faço, tá? Então eu faço. Porque para eu poder correr, eu preciso de músculos. Exatamente. Para não lesionar. Então, essa é a função. Para eu poder jogar futebol, que eu jogo um pouquinho, jogo muito mais, porque agora eu já estou mais na descendente, eu preciso de músculo para não me lesionar. Exatamente. Então, eu faço musculação, eu me fortaleço para isso. Então, quando a paciente... eu não pratico esporte nenhum. Eu falei, eu tenho uma dica. Você vai... eu fui ver o que é sedentarismo pela OMS. Você já leu? Não. É o que a gente gosta. É sedentário quem faz menos de 150 minutos de atividade física por semana. 3 vezes de 50 minutos ainda... Está começando a não ser sedentário. Está iniciando. Imagina quem faz 2 vezes de 50 é sedentário. Eu falei, meu pai, como é que é isso? Né? Quem faz 2 vezes... Então não... 90% da galera é sedentária. E aí eu comecei, falei, vamos fazer um acordo. Você andando todos os dias 30 minutos, vai 15 minutos longe da sua casa e volta 15 minutos longe. Não os 30. 15 minutos. Eu fracionei esse trem para ficar mais fácil... Porque, claro, 15 minutos é fácil, não é difícil, né? E aí tem dado certo. Então, elas voltam para pedir, eu estou caminhando, legal. Mas toda consulta, retorno ou não, eu faço essas perguntinhas chaves. Porque aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento alguém vai... E eu percebo que tem vindo... Tem tido uma boa respostas, né, melhores. Mas, ainda assim, o mais difícil para mim é a alimentação. Para conseguir convencer as pessoas... Mais difícil para mim é a alimentação, porque eu também me incluo nisso, né? Que a gente gosta de comer, mineiro, farinha branca, essas coisas, eu seguro bastante, mas é o mais difícil, eu acho. Tanto para você quanto para os pacientes. Igual. Aí eu falo para elas, e é isso que é legal, você se identificar como igual. A gente tem um recurso da ciência de estudo, mas a gente é igual, a gente é ser humano igual. Eu falei, eu amo doce, eu amo bolo mineiro, eu faço bolo, eu adoro fazer bolo.
Mas eu não como o bolo inteiro. Aham. Né? E eu Nossa, tenho pior que se deixar, criança. eu como um bolo inteiro. Se deixar, se eu não tiver remorso ou tiver triste, eu acho que igual todo mundo. Mas assim, eu tento segurar, porque depois não vai valer o tempo que eu tenho de atividade física para fazer, para cumprir. Então, isso traz saúde. Exige uma disciplina, né? Sim. Não é fácil, tá? E não é todo dia que eu sou certinha assim, não. Eu enfio o pé na jaca também. Mas é assim, ó, amanhã eu não vou enfiar, porque ontem eu abusei. Sim. Você tem que... É isso. Não existe formulazinha. Sim, sim. E acho que a gente estava até conversando sobre essa questão da mudança do perfil dos profissionais também, médicos como um todo, e também não só profissionais de saúde, mecânico. Como está difícil achar mecânico, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas a mudança do perfil dos profissionais, assim como a mudança do perfil dos pacientes também. Eu até citei ali do efeito iFood, nada contra o iFood, mas é porque está tudo muito na mão hoje em dia. Você pedir coisas, você aperta um botão, chega na porta da sua casa, você demora 10 minutos para comprar qualquer coisa na internet. Mas para você construir um corpo com saúde, você não consegue comprar pelo aplicativo e chegar na sua porta em 10 minutos, né? E acredito que essa ânsia pelo resultado rápido está prejudicando um pouco, né? Tá mais difícil a gente conseguir fazer esse convencimento. É que a gente está num período de transformação da internet, da velocidade da informação, e a gente acredita que nosso corpo está nesse ritmo. Não, nosso corpo é da pré-história. Exato. Eu falo para as mulheres, a gente tem prazo de validade para engravidar. Isso não mudou. Por mais que a tecnologia esteja avançada, naturalmente, para engravidar tem uma data, tem um período final. Hoje a medicina está avançada e consegue te fazer engravidar com mais idade, depois da menopausa. O prazo estendeu, mas mesmo assim tem prazo. Mas na teoria, dentro da naturalidade, tem prazo, isso não mudou. Então, só que a gente não consegue dissociar esse avanço tecnológico com o nosso corpo. Sim. E a gente acredita que, poxa, eu estou fazendo regime há 3 meses, não emagreci 1 quilo. Falei, mas quanto tempo você durou para ficar com esse corpo? Isso aí, exatamente. Né? Eu fui correr 5 quilômetros, eu fui ver, deixa eu ver quantas calorias eu queimei. Eu fiquei triste. Você não tem noção, foi 5 quilômetros que eu morri. Né? Poxa, mas é isso. Quando você começa a anotar, é igual você fazer planilha de Excel de gastos e custos. Nossa. Quando você começa a anotar, aí que você começa a ver onde está o buraco do que não está funcionando. Exatamente. Né? E peso, alimentação, qualidade de vida, é a mesma coisa. E é chato fazer a planilha também, mas é extremamente importante. Exato. Sim. É aquela velha história, você infartou com 40 anos, mas o infarto não começou com 39 anos e 1 mês, né? Em 9 meses, na verdade, já tem muito tempo que você está nessa toada para chegar ao ponto de infartar. Bom, muito interessante, a gente estava discutindo também sobre uma questão, eu queria que a gente até tentasse discorrer um pouco mais, que é sobre a correlação, existe uma íntima correlação entre a ginecologia, que é a sua área, né, e a reumatologia, porque a maioria das patologias da parte reumática acometem principalmente mulheres, e a gente tem percebido, a gente percebe muito questões emocionais envolvidas, e a gente percebe também uma alteração, não é que a gente percebe, mas ultimamente tem se falado muito de alterações de microbiota, de alterações de população de bactérias boas. Então fala-se muito que as bactérias do intestino podem dar processos inflamatórios e tudo mais, mas eu vi uma coisa que me surpreendeu um pouco, que foi que está se percebendo que ultimamente mulheres que apresentam síndromes autoimunes, principalmente no meu caso, que doenças reumáticas, também têm alteração de microbiota vaginal. Eu já reformularia um pouco isso daí. Quem sou eu, hein, gente? Euzinha no meu mundo pequeno. Alterações alimentares, alimentos ricos e processados em açúcares, altera a flora bacteriana corporal total vaginal, intestinal. Perfeito. Isso na cronicidade, anos comendo errado, altera o pH de vagina e aí pode manifestar doenças autoimunes. A gente tem geneticamente o gene para ter a doença autoimune, não quer dizer que ela vai manifestar ou não. Isso é epigenética, claro, né? Sim. Que hoje está sendo falado bastante. Então, eu reformularia nesse sentido. Eu acho que não é a condição vaginal que fez. Sim, eu acho que lá na frente um pouquinho, mas está correlacionado. Hoje já se sabe, peço né? Desculpa se eu não formulei corretamente. É porque eu não tinha entendido. Falei, será que é isso mesmo? Não. Peço desculpa se eu
reformulei incorretamente, mas é só para tirar um pouco dessa questão de fórmulas também, porque muito se fala, a microbiota intestinal está gerando doenças autoimunes, aí vai todo mundo, não pode comer, não sei o quê, porque as bactérias do intestino esquecem de olhar o todo. Pois é, não, né? É verdade. Você transformar verdades pequenas em verdades absolutas e esquecer de todo o resto, que a gente tem bactéria na pele que pode estar alterada e outras coisas que no futuro certamente serão descobertas também. E períodos da mulher que sempre manifesta alterações de pH vaginal, que pode favorecer a alteração de flora natural, períodos de alterações hormonais, pré-menstrual, menopausa, gestação, que não são doenças, mas que podem estar acima do valor normal da normalidade. Acima do valor da normalidade. A flora vaginal tem várias bactérias boas que ajudam a defender das ruins. Elas ficam lá quietinhas, uma quantidade mínima, que são ótimas. Né? A gente não faz essa investigação de rotina porque não precisa, elas são boas. Em algum momento que alterou o pH, estresse, alteraram as células de defesa, elas proliferam e começam a virar patológicas, doença. E, cronicamente, às vezes não dá sintoma, porque são nossas comensais. E, daqui a pouco, cronicamente, aumentado o volume dessas bactérias, podem alterar e favorecer a manifestação genética, né, desenvolver. Mas tem uma relação muito, muito íntima de doenças hematológicas e doenças vaginais crônicas. Engraçado que, só pegando mais um gancho, é porque eu sou da reumato, então eu tenho que falar sobre isso. Existe uma síndrome que gera um processo de dor articular, que ela tem correlação com processos infecciosos. E uma das coisas que a gente investiga para ver como está relacionado, né, já é uma estratégia de investigação antiga da reumatologia, já que você sempre pergunta sobre corrimento vaginal, se ele é muito recorrente, porque isso pode incorrer em dor articular. E acreditava-se que tinha muito mais a ver, única e exclusivamente, ou muito mais com a presença de clamídia. Mas, na verdade, agora está se descobrindo que não tem correlação apenas com esse desenvolvimento da clamídia. Antigamente, ela entra na classe das espondiloartrites, que o pessoal chamava antigamente de síndrome de Reiter, que hoje em dia não se usa mais, porque Reiter era nazista, a gente já explicou aqui, e a reumatologia tirou o nome de todos os nazistas das suas doenças. Mas, basicamente, é uma espondiloartrite relacionada a infecções e que é puxada por infecção, não só de cunho vaginal, mas principalmente. Quem tirou um pouco de cena essa questão de estar mais relacionado do tipo, é clamídia, foi a Covid, porque o Covid começou a dar muita artrite pós-infecção também. Mas para a gente ver como que não é uma questão isolada, é um todo. Né? E por isso que a medicina agora está mudando. A gente estava conversando sobre isso, né? Eu estou adorando essa mudança da medicina, porque ela abriu o leque não só da cura, mas da prevenção. Lógico, com critério, com cuidado, individualizado, porque nem todo paciente é igual. Você não vai dar a sua receita de regime alimentar para cada um, mesmo porque eu não prescrevo regime para ninguém. Mas é isso, nada formulado. Mas eu estou adorando essa mudança, porque a gente está conseguindo ver o paciente como um todo. Né? E aí melhora a sua possibilidade de cura na sua área. Claro. Se eu melhoro a cabeça dela, ela está com uma cabeça boa, ela vai fazer atividade física, ela vai tomar água. Eu tenho certeza que a parte ginecológica vai se dar bem. Sim. Né? Eu costumo dizer, puxar um pouquinho nesse assunto rapidinho, eu falo para as pacientes, olha, como é que está a relação sexual? Tem ginecologista que às vezes não pergunta se a paciente não vem com queixa. Às vezes elas têm vergonha de responder e está tudo bem. Eu falo, olha, tem que manter uma rotina, uma cronicidade, até para as bactérias boas, o excesso delas saírem na relação. A gente se perde nisso. Né? Outra coisa, o cérebro, não sei se você já ouviu falar, que a gente consegue organizar nosso trânsito intestinal quando é meio bagunçado, e você, não, eu só posso fazer cocô no horário X, que ninguém vai me incomodar e eu não vou sair para o trabalho. E se você for todo dia um pouquinho, forçar um pouquinho, não é nada 1 hora no banheiro, não. 5 minutinhos, daqui a pouco você evacua todo dia naquele horário. E é legal porque seu intestino já sabe e todo dia funciona. Se é o seu trânsito diário, claro. Cada um tem o seu ritmo. E relação sexual é igual. Eu costumo falar para os pacientes, olha, quanto menos sexo você tem, menos vontade você vai ter. Principalmente com a maturidade. Né? Quando é jovem, hormonalmente é mais competente, é mais fácil. Isso não preciso dizer tanto. Mas a mulher
a partir dos 30 anos, eu falo, tem que ter uma rotina. Então, com isso, eu ganhei uns adeptos masculinos no meu consultório de apoiar meu atendimento, né? Porque é natural, com essas mulheres multitarefas, você está muito cansada, não é que você não quer, você está cansada, você vai dormir. Ou você tem que cuidar do filho, o filho, às vezes, está precisando de um pouco mais de assistência. E está tudo certo. O que eu falo para elas, não existe, volto a falar, nenhuma fórmula. Mas você tem que saber mais ou menos, falar, agora é hora de você voltar mais ou menos para o seu prumo, dê uma relaxada, volta a se organizar aí. E a relação sexual também, tenho dito, com mais frequência. Né? Às vezes é tabu ainda para algumas mulheres. Brasil um país bem tropical, que acha que a gente é super evoluído nessa parte sexual, mas não é não. Não tem tabu pra caramba. Tem muito tabu ainda. Sim. E só puxando um gancho que você falou sobre essa questão de mulheres multitarefas, pessoas multitarefas, principalmente mulheres, porque a gente está falando aqui no âmbito da ginecologia, puxa um pouco também para essa parte de memória que você puxou e eu queria falar um pouquinho. Mas que, por exemplo, é uma queixa muito comum que as pessoas, não toda a consulta, mas é muito comum que as pessoas vão e falam, poxa, eu estou achando que eu estou com Alzheimer, porque eu estou esquecendo muita coisa, não sei o quê. E na maioria absoluta das vezes, é um excesso de demanda cerebral, né? Então, assim, você tem um excesso de demanda para a sua cabeça e ela acaba deixando de lado algumas coisas e isso acaba se refletindo numa redução de memória. Alzheimer mesmo, não estou aqui fazendo diagnóstico de ninguém, não é minha área, mas ela acontece com uma frequência muito menor do que as pessoas imaginam e, na maioria das vezes, o efeito da perda de memória, ela tem correlação com fatores outros. Muitas vezes, isso que você falou, né? Eu li um artigo, às vezes eu fico lendo artigo, esqueço de anotar onde que eu vi, depois não acho mais, mas assim, era artigo confiável, que existe um gene intestinal que libera um hormônio, não é gene, desculpa, uma célula intestinal, desculpa, uma bactéria intestinal que libera um hormônio que atua a nível cerebral, que dá o start, que ajuda a dar o start ao Alzheimer. Caramba. Uma bactéria intestinal. Eu falei, poxa, que fantástico isso. Então, isso mais uma vez prova que o que a gente come e como a gente cuida do nosso intestino tem a ver com toda a nossa saúde, né? Sim. Nossa, E hoje o Alzheimer está muito relacionado tem estudos que mostram que as mulheres são mais predispostas também por causa da deficiência estrogênica hormonal. Caramba. Né, da menopausa. Sim. Então, não é que ela é responsável, ela já ajuda a aumentar o fator de risco. Né? Eu costumo falar para as pacientes, você está indo para o seu trabalho, todo dia mesma rua, não, muda de rua, faz seu cérebro olhar para outro caminho. Né? Você come com a mão direita, põe o garfo na mão esquerda, dá uma modificada aí. Né? Que você conseguir mudar, né? Lógico. Faz uma receita nova de bolo, de comida. Aprende a tocar violão, mas eu não tenho um tino, dá tudo bem. Aprende a tocar, vai cantar, vai fazer alguma coisa diferente. O fato de você estacionar, não desafiar seu cérebro também facilita o Alzheimer, né? Engraçado que uma vez eu fui me propor fazer isso, eu comecei a fazer barba só com a mão esquerda. Eu escolhi a pior coisa para começar. É verdade. Me cortei inteiro, mas tá bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui mais ou menos na metade do nosso episódio. Lembrando a vocês que esse é o Papo 20, nós temos episódios que saem aqui às quintas-feiras, às 8 horas da noite, no YouTube. Peço a você já de antemão para curtir e compartilhar esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Esse e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde que atuam em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, profissionais da área da saúde como um todo, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, que estão procurando um local para atender, que agreguem autoridade para a sua carreira, por favor, cogite a 20 Medical Offices como uma opção. Venha visitar, venha conhecer, tenho certeza que você vai escolher a 20, porque aqui realmente é fenomenal. Eu também atendo na 20. Mais uma vez, meu nome é Marcos Moreira. Se você quiser me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso, pelo @reumato.marcos.moreira. E se você tiver o objetivo de atender aqui, além da qualidade do ambiente, do consultório, da qualidade que vai ser entregue para os seus pacientes em sala de espera, serviço de recepção e tudo mais, você vai ter a possibilidade de fazer network com profissionais de diversas áreas. Ou seja, cogite a 20 Medical Offices para ser a sua parceira. Se quiser saber um pouco mais, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você quiser seguir o Instagram do nosso podcast, você pode seguir também pelo @papo20.
Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, tá bom? E aqui nós estamos recebendo a doutora Érica Montalvão, e o Instagram da doutora é o @DRA Érica Montalvão, lembrando que o Érica dela é com H, @DRA Érica Montalvão. Bom, vamos voltar agora, vamos puxar um pouquinho para esse projeto muito bacana que você tem, que a gente estava conversando, que é o Mulheres de Peito, que ele é um podcast, ele é um programa, o que é isso, Mulheres de Peito? Conta pra gente. Como da minha inquietude natural, né, surgiu no começo da pandemia. Antes da pandemia, vamos começar a contar a história correta, que senão a gente perde o mérito da história. Por favor, né? Fique à vontade. Antes da pandemia, eu fazia encontro com mulheres. Dentro da minha área, que é ginecologia, eu reunia algumas mulheres, geralmente eram minhas amigas, elas acreditavam em mim, era mais fácil eu fazê-las reunirem comigo. Eu falava sobre assuntos femininos que pudessem ajudá-las na vida, em casa, pessoal. Por exemplo, menopausa, tensão pré-menstrual, mas de uma forma bem, bem fácil. E depois a gente se reunia, tomava um cafezinho, depois... E antes da pandemia, já fazia 1 ano, e veio a pandemia, eu não podia me reunir com as meninas. E, eu falei, fiquei 6 meses sem fazer nada nesse sentido. E fui convidada para gravar um podcast, o Dr. Cash, do Dr. Elton, falar sobre Covid e ginecologia. Eu fiquei preocupada, porque eu não sabia nada de Covid ainda. E dentro da ginecologia, muito menos, né? E obstetrícia. Mas aí eu falei, eu leio os recursos que a gente tenha e vou falar o que eu tenho de recurso até o momento. E a gente gravou 1h30 de podcast. Porque mineiro conversa, né? Se deixar, eu vou até depois aqui. E aí, daqui a pouco, acabou o podcast, foi super legal. Eu amei, foi o primeiro da minha vida. Foi comecei em 2020, março. E aí, daqui a pouco, ele falou assim, no mesmo dia, ele falou, por que você não grava um podcast? Eu acho que você tem pegada, você consegue conversar. E eu falei, poxa, eu consigo falar com as meninas pelo podcast. Não posso encontrar, eu consigo falar. Falei, vamos fazer. Só que na mesma hora, ele falou, vamos inventar um nome e tal. E a pessoa que estava comigo, que trabalhava, né, na assessoria, falei, poxa, eu acho que você tem essa cara. Em 10 minutos saiu Mulheres de Peito. Falei, gostei. Pode fazer. Vamos gravar 2 pilotos agora, doutora? Falei, agora? Agora? Caramba. Eu falei, vamos, mas o que eu faço? Fala de você. Eu vou fazer umas entrevistas, fazer um bate-bola. Tá lá no YouTube essa primeira entrevista, as 2 primeiras. Eu morro de rir. Eu falava meio carioca, meio esquisita. Eu falei, gente, desceu alguma coisa em mim ali. Mas assim, eu fiquei milimetricamente tentando pensar o que eu ia falar, né? E eu achei fantástico. Aí demorei uns 2 meses para ver se eu ia vingar com esse trem, né? Aí eu me lembro que eu falei, puxa, mas eu não gosto de falar sozinha. Aí eu falei, vou gravar com outras pessoas. E aí comecei a convidar pessoas para vir conversar comigo sobre assuntos ainda na área médica só. Médicos começaram a gravar comigo. E assuntos ficou bem mais fácil de conversar, né? Só que aí surgiram Mulheres de Peito. Fora do consultório, eu precisava ajudar de alguma forma. E o podcast só não estava dando certo. Aí eu falei, vou voltar às minhas reuniões. Acabou a pandemia, vou voltar a essas reuniões. E hoje nós somos 150 mulheres. A gente se reúne uma vez por mês, lógico que nem sempre vão todas. Agora eu não falo só de saúde corporal, eu falo saúde no âmbito geral. Virou Mulheres de Peito e Empreendedoras. Falei, nossa, mas o que você entende de empreendimento? Falei, tudo, eu cuido da minha vida, é um empreendimento, né? Maravilha, da saúde. Sim. Mas assim, eu consigo ajudar de outra forma também, dando suporte para elas, pedindo ajuda de outras pessoas para elas conseguirem manter. Porque se em casa não está bem, elas não cuidam da saúde, elas voltam para o consultório doente. Então, eu falei, preciso melhorar lá fora. E aí surgiu o Mulheres de Peito. Mas desculpa te interromper, só para a gente saber, essas reuniões, elas como que as mulheres podem ter acesso para participar? Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu não sou rigorosa, mas eu sou controladora nesse sentido, porque senão eu não dou conta. Entendi. Tanto que ele cresceu para 150, no máximo que eu consigo. E agora, esse ano, a gente vai dar uma modificada. Eu aviso no grupo, vai ter uma reunião, eu faço num espaço, né? E sempre eu levo uma pessoa para dar uma palestra para elas, tudo gratuito, elas só pagam o café que elas vão tomar, né? E interagem sobre o negócio delas. A maioria das mulheres são empreendedoras
que estão começando e outras que já estão estáveis e estão lá para ver como é que está ou mudar um pouco o ritmo de vida. Entendi. Né? Mas uma dá suporte para a outra. E é muito legal isso. E aí uma fala da sua dor para a outra. Mas começou com pacientes? Não, eu chamei umas amigas, uma chama a outra. A primeira foto que eu tenho da primeira reunião tinha uns 7. Hoje somos 150, isso em 1 ano e meio. Caramba! Tem 1 ano e meio de encontro. Sucesso estrondoso, né? E é muito legal porque elas se identificaram. Sim. Né? A ideia do grupo não é eu dar assessoria técnica, embora eu tenha as pessoas técnicas. Eu tenho uma contadora que dá essa assessoria, se precisar, fala com ela, que se precisa ajudar. Eu tenho uma administradora que dá assessoria, como é que você vai organizar seus funcionários. Tem as pessoas que dão esse suporte, mas a minha função não é essa. É dar suporte emocional para, vamos lá, continuou, vai devagar. Trouxe o Sebrae para perto. Olha que legal. E aí o Sebrae está acolhendo algumas meninas para começar a falar, não começa rápido não, vai devagar, dá a base, depois você cresce, se quiser crescer. Sim. Porque cada uma está no Porque seu... não necessariamente precisa, né? Mas assim, ela estando bem, trabalhando do jeito que ela consegue, às vezes de casa, fazendo comidinhas fit, tem um monte lá fazendo. Né? Tem professoras, tem advogada, tem dona de empresa. Tem uma dona de empresa que fechou a empresa dela, que aposentou, agora vai estar lá no grupo. Falei, não, ela falou, não, nós vamos ajudar outras mulheres. E aí deu super certo. Agora, esse ano, a gente está virando uma comunidade. Caramba, e a pretensão esse ano agora é crescer um pouco mais? Se eu tiver braço, sim, tá? Vou passar o contato também. Se eu tiver braço, sim. Mas a gente agora já... dezembro eu fiz uma feira. Ofereci... Quem quer fazer a feira do seu produto no encontro? Meia horinha só de feira, porque depois tem a palestra. Aí 7 me falaram, eu quero. As corajosas. Aí cada uma montou uma mesinha e expôs seu produto. Que eu conheço elas, mas eu não sei o que elas fazem. Né? Assim, de visual. Eu sabia, essa tem esse impresso, tem esse... Mas ver é diferente, né? Sim. Deu super certo. Agora vai virar Feira Mulheres de Peito Empreendedoras em abril. Vai acontecer em abril. Caramba. Em abril, a primeira feira. Aí vai abrir para todas as mulheres. Aí vai ser aberto para o público geral. Mas assim, eu não vou fazer convite, não. Porque eu ainda não... É a primeira. Eu não sei se eu vou dar conta do tamanho. Entendi. Porque eu acredito que vai ser legal. E onde vai ser? Vai ser no Pátio Eventos. No Pátio. Eu já consegui conversar com eles. Eles liberaram o espaço externo, que é grandinho. Né? E a gente vai fazer lá. Muito interessante. Nossa, muito legal mesmo. Iniciativa assim, fenomenal. Até porque essa questão de você colocar as pessoas ali... vendo que as dúvidas muitas vezes não são dúvidas só delas, que as dúvidas são mais gerais, e tirar aquela vergonha do tipo, poxa, será que isso só acontece comigo? Como é que eu vou resolver isso? Surgir naturalmente, as pessoas perceberem a causa como um todo. Nossa, muito legal. E sabe muito como legal é que mesmo. eu começo toda a reunião? Eu conto um pouquinho... Eu não falava. Não parece, né? Que eu agora eu paro de falar. Eu não falava, eu não tinha, eu morri. Ainda tenho vergonha, tá? As pessoas não acreditam, porque se você entrar no meu Instagram, não tem muito stories meu. Eu não sei se é crítico ou se é vergonha, né? Deu tudo isso misturado. Talvez seja um pouco. E eu não conversava, eu não gostava de falar. E assim, hoje eu falo fácil, desde que eu sei o que eu vou falar também, né? E eu falo para elas, gente, não tem limite para o que você quer fazer. Se é cuidar da saúde, se é trabalho, a gente dá conta, mas planeja suas prioridades. Né? Saúde, primeiro, né? A fé que você tenha, seja qual for, aí vem a sua saúde, família, trabalho, a gente dá conta. Só que você tem que saber o que você está priorizando aí. Exatamente. Colocar os objetivos, né? cada um no seu lugar. Muito bom. Só para rememorar, quem quiser assistir ao podcast Mulheres de Peito e ter acesso a outros conteúdos, a doutora disponibiliza tanto no Spotify quanto no YouTube, só que não está como Mulheres de Peito. Me corrija se eu estiver errado. Está no meu nome, doutora Érica Montalvão. Exatamente. Então, se você quiser ter acesso ao podcast, vá lá no Spotify ou no YouTube, digite doutora Érica Montalvão, lembrando que o Érica é com H. Correto? Sim. Falei alguma bobagem? Não, certinho. Maravilhoso, excepcional. E lá, atualmente, no seu podcast, você recebe somente profissionais da saúde? Recebe pessoas da comunidade em geral? Como mudou um pouquinho o foco,
apesar que no final das contas é a mesma finalidade, eu trago outros profissionais, desculpa. Eu trago advogado para falar dentro da área, principalmente visando mulheres, tá? Mas são pessoas que podem dar também orientações a homens, não tem problema nenhum, né? Mas é da ginecologia, a gente conversou com uma esportista, a Moara, que ela ganhou o Rally Dakar de moto aqui, ela é de São José. Eu falei, cara, a gente precisa de mulheres inspiradoras. Para a gente inspirar outra mulher, tem que ter mulher visível, né? Você não precisa ser o chefe, o presidente, mas você é uma pessoa que inspira. Isso não tem preço. Sim. E como tem sido essa questão de cargo de liderança e tudo mais? Porque agora você é vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina. É isso. Foi um convite que o Dr. Walter, que hoje é o presidente, né, me fez. Quando eu já era da APM antigamente, mas eu era do social, eu era auxiliar do social anterior, e ele me veio me fazer esse convite. A única coisa que eu pedi para ele, eu quero mais mulheres nessa diretoria. E ele aceitou prontamente. Hoje nós somos 42% de mulheres na APM, atuantes, e todas atuantes. Muito legal. E o Walter abraçou essa causa. E é exatamente isso. Eu quero que... quem sou eu, hein, gente? Mas assim, eu desejo que as mulheres inspirem outras mulheres, e mulheres jovens também, né, a estarem nos seus espaços. E dá para fazer tudo com critério, com cuidado e com escolha. Dá para você atuar em todas as áreas. Eu acho que o ponto principal, desculpa me meter, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o ponto principal é você seguir aquilo que você escolheu. Você estar lá porque você quer e gosta. Não necessariamente porque você quer provar alguma coisa para alguém, né? Tem que ser porque aquilo ali te faz bem. O que dá resultado é o motivo que você faz. Boa. Se você está pelo motivo errado, você vai nadar, morrer na praia. Sempre vai ser isso. Se for o motivo certo, não tem jeito. Isso para a medicina, a gente fala, né? Às vezes dá um pico de notoriedade, mas se não é pelo motivo certo, vai cair. Com certeza. Muito bom, doutora, muito bom mesmo, sabe? Você, acho que um dos objetivos seus é exatamente essa questão de inspiração, e acho que até a mim, que não sou mulher, fico inspirado em ver uma pessoa fazer uma coisa com tanto orgulho, dar tão certo, né? Uma evolução aí no grupo de 7 pessoas para 150 com 1 ano e meio, tá doido? Isso é uma loucura. Além do mais, a capacidade de mover. Isso é fantástico. São poucas as pessoas que conseguem, e recebo assim, os meus mais sinceros parabéns. Admirável, admirável. Todo mundo consegue. É só levantar a cadeira. Chama alguém para fazer uma coisa boa. Dá para ir. Aí, tá vendo? Maravilha, excepcional. Bom, estamos chegando na parte final do nosso podcast. Lembra você mais uma vez, esse é o Papo 20. Nós temos episódios sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Hoje, o nosso episódio está sendo com a doutora Érica Montalvão. Você pode acessar as redes sociais, ela tanto no YouTube, por Érica Montalvão com H, e no Instagram pelo @DRA Érica Montalvão, mais uma vez com H. Se você quiser seguir o Papo 20 no Instagram, você pode seguir pelo @Papo 20. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI, e a 20 Medical Offices, que é onde é gravado esse podcast, que é um espaço de coworking voltado para profissionais da saúde na área de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Você pode seguir pelo @20 Medical Offices, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. Se você quiser me seguir, também ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico, atendo reumatologia aqui na 20 Medical Office, e você pode me encontrar no Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. Doutora Érica, nós estamos encaminhando para o nosso final aqui do nosso episódio, e é corriqueiro que a gente sempre lance um desafio para os nossos, para os nossos convidados. Vou lançar esse desafio para você também, para que você tente se definir em não mais do que 2 minutos. Pode ser uma questão mais filosófica, pode ser mais pragmático, do jeito que você preferir, para a gente saber aí do âmago quem é em menos do que 2 minutos, doutora Érica Montalvão. Nossa, a gente não sabe falar da gente, né? É um desafio, falei.
Eu gosto dessa frase. Não importa o momento que você está e onde você está. Se você sabe onde você quer chegar, você vai chegar. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não é onde você escolheu. Muito bom. Obrigado pela sua presença, doutora. Mais uma vez, para rememorar Mulheres de Peito, tá? Que é o nome do podcast e do projeto que ela tem. Vai acontecer a Feira Mulheres de Peito, que deve ser em abril. É dia 28? 28. Dia 28 de abril, no espaço... Pátio Eventos. Pátio Eventos. Então, Feira Mulheres de Peito, dia 28 de abril, no Pátio Eventos. Maravilha. E se quiser acessar tanto o Instagram como o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, é pelo nome da doutora, ou seja, Érica Montalvão. Nós temos sempre no nosso rito também, a gente sempre termina lendo uma frasezinha de efeito, e hoje nós vamos ler uma frasezinha de Montesquieu, que foi um filósofo francês que viveu entre 1689 e 1755. A sutileza do pensamento consiste em descobrir a semelhança das coisas diferentes e a diferença das coisas semelhantes. É isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembro mais uma vez que esse é o Papo 20. Nós voltamos sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com novos episódios. Esse foi o da doutora Érica Montalvão. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Até a próxima quinta. Valeu!